Você conhece a história da chuva de granizo que atingiu Mamborê? Aliás, você conhece Mamborê? Não? Então vem com a gente saber mais sobre esse município localizado no interior do Paraná. Mamborê é um município rural localizado no centro-oeste do estado do Paraná. Com cerca de 14 mil habitantes, tem como principal atividade a agricultura, considerado um município tranquilo e monótono, mas nem sempre foi assim. Neste episódio, você vai conhecer a história de uma grande chuva de granizo que atingiu a cidade, deixando os moradores aterrorizados. Bom, nós estamos aqui com a nossa primeira entrevistada, Neuza Fantimborgo, sobre a chuva de granizo que atingiu a cidade de Mamborê em 21 de outubro de 1995. Neuza, onde que você estava no momento da chuva? Eu estava em casa, era início da manhã, e no quarto, quando escutamos o barulho temporal, né, começou o vento, aí as crianças gritando, meus filhos, o primeiro quarto era do menino, e eu já vi que tinha o vidro quebrado, e na janela. Aí fui no quarto das meninas, mesma coisa, já tinha. Estavam muito assustadas, eu trouxe eles para a cozinha, que tem a mesa, né? Geralmente mais forte, evitando que caísse alguma coisa, né, telha, ou a gente não sabia a proporção que ia ser a chuva, né? Os prédios eram grandes, assim, ficou um silêncio. Aí eu pedi para meu esposo sair, olhar, né, silêncio em termos, que tinha ouvido gritos, né, se alguém precisava de ajuda. E foi isso, daí iniciou-se a andação das pessoas quando o temporal terminou, né? Uns querendo saber do outro para ajudar. E qual foi a sensação quando a chuva de granizo começou, principalmente ao ver ou imaginar as suas coisas sendo destruídas? Bom, a princípio a gente pensa na família, né? Que bens materiais, com o tempo você consegue de novo, né? Que dá um pânico, né? Mas a gente pensa primeiro no familiar, na pessoa, no ser humano, o filho da gente. E daí você começa a pensar nos vizinhos, no que está acontecendo com eles, sabendo que a casa deles é mais frágil, o telhado é mais frágil, né? Sabendo que aqui tem 2 quarteirões de casas bem. Hoje não estão melhores, mas eram casinhas assim, de 2 cômodos, um banheirinho e todos cobertos com esse eternite fraquinho. E quando você lembra desse acontecimento, como você se sente? Eu estou aqui hoje, né? Então não aconteceu nada com a família, nada muito grave com as pessoas da nossa cidade, foram acolhidas, né? Eu me sinto feliz de ter podido ajudar as pessoas que precisaram da gente. A gente até ajudou com alimentação no momento até que eles foram acolhidos num lugar maior. Mas é assim, de alívio por ter sido uma coisa que mostrou a união das pessoas. E Neuza, quando a chuva terminou, como você se sentiu, principalmente quando você viu como a cidade ficou? Uma angústia de saber que a gente é impotente com a natureza, assim, uma angústia de uma coisa que a gente não pode fazer nada, vem de repentinamente o tempo, e é a época da estação da primavera, mas é ver devastador agora como que vamos fazer. O que vai ser feito? Vai ter recurso? Mas sempre as pessoas se dão um jeito. E como foi reconstruir seus bens materiais perdidos? Então, a gente tinha casa financiada e tinha que ter obrigatoriamente seguro, então o prejuízo em si a gente não teve, porque os vidros, as telhas, todos foram cobertos pela cobertura do seguro que a gente tinha. E o município, ele auxiliou na reconstrução ou as pessoas que se ajudaram? Entre elas, assim, os vizinhos, os amigos? O município ajudou, né? Porque a princípio foi pegado lona plástica, né? Aí as pessoas que ficaram com a moradia toda destruída, sem telhado, foi para o salão paroquial, se alojaram, casa de parente, né? Depois veio as eternites, coberturas, né? Telhas, que o meu caso foi o seguro, mas a gente comprou e eles colocaram. Mas nas casas foi o município, daí algum recurso que, né, nesses casos tem, né, de desastres assim, ambientais, mas veio o recurso, veio os caminhões com as telhas, através dos material de construção da cidade. E Neuza, qual o impacto que você sentiu na sua vida com essa chuva? E a gente se sente impotente, às vezes, na maioria das vezes, porque você não pode fazer nada de imediato, né? Mas mostra que você é frágil, mas você arruma forças para poder ajudar o outro nesse momento. Então, eu vi assim uma esperança de
quando eu posso ajudar, né, eu me sinto tão bem que podia ajudar pessoas que estavam necessitadas, precisando da gente, mas com o impacto, assim, você se sente... Aí vem pensamentos, e se fosse em horário de escola? E se fosse no momento de trabalho? Mas Deus, não é Ele que quer, Ele permite. Agora nós estamos com a nossa segunda entrevistada, Ruth Bertoldi, que é minha tia, e ela vai contar pra gente como foi a experiência dela. Tia, onde que você estava no momento da chuva? Eu estava em casa, dormindo, bem tranquila. Me acordei com esse estralo, né? Pensei que era tiro, era alguma coisa. Quando eu vi, começou a cair a eternite. Minha casa não tinha forro, era uma casinha pequena, mas estragou muita coisa. Eu perdi muita coisa naquele tempo. A minha salvação foi que eu entrei embaixo da mesa, peguei um colchão e a única coisa que eu consegui salvar foi uma televisão que eu coloquei dentro do guarda-roupa. E como que foi a sensação quando a chuva começou? Principalmente quando você viu as suas coisas sendo destruídas, quando viu a água entrando? Eu fiquei paralisada, né? Levei um susto grande, nunca tinha passado por isso, que agora eu fiquei com trauma de chuva. Se apronta a chuva, eu já fico muito nervosa. E eu perdi muita coisa. Ganhei também dos meus vizinhos que me ajudaram muito, né? Com louça, roupa. Perdi sofá, perdi guarda-roupa, colchão. Quando você lembra desse dia, como que você se sente? Eu fico muito triste e já tenho medo que aconteça outra vez com isso. Sim, e depois que terminou a chuva, como que você se sentiu quando viu a cidade destruída? Eu só pensava nos meus pais. Não, eu me machuquei, né? Fui cortada por internite, mas na hora eu não senti que eu tinha me machucado. Aí saí, esperei amanhecer o dia, vim correndo para a casa dos meus pais para ver como que eles estavam. No chegar da casa deles, que eu vi que eu estava toda ensanguentada, tinha machucado. E como que foi para você reconstruir os bens materiais que você perdeu, os móveis e tudo? Foi difícil, demorou, mas com a ajuda dos vizinhos que podiam me ajudar, eles ajudavam. Principalmente a Neuza Borgo, que eu trabalhava para ela, né? Eu era vizinha dela ali, ela me ajudou muito, com roupa, calçado, colchão. E o município, ele auxiliou na reconstrução, os governantes? A única coisa que eles davam era a lona, assim mesmo terminou logo. Daí meu pai teve que sair e comprar fora. Foi em Campo Mourão, veio de Cascavel, ajuda que a polícia trouxe. Foi o que salvou a gente. Ficamos tempo debaixo da lona, até poder comprar ternite outra vez. E qual o impacto que você sentiu na sua vida depois dessa chuva? Eu fiquei muito com medo. Ixi, agora, se apronta a chuva, eu tenho medo. E eu fiquei com muito dó, porque a gente ainda ganhava muita coisa dos outros. Eu fiquei com dó das... Não conseguiam ganhar nada, né? Porque ali, um ajudando o outro, os mais precisados ficaram por último. Ficaram no tempo, ficaram na casa de algum conhecido. Os que podiam socorrer, socorriam, mas eles ficaram mais no tempo. E agora eu fico pensando, né? Eu tenho medo de chuva, fiquei com trauma. E quando você chegou na casa dos seus pais, qual que era a situação que ela estava? Ela foi destruída também? Como que foi? Foi porque a minha casa não tinha forro e a deles tinha. E o forro caiu tudo em cima deles. Meu pai se machucou, meu irmão também ficou ferido. E a gente chegava, só via coisa caída no chão, coisa destruída, e geada, e pedra, muita pedra. Quanto tempo mais ou menos demorou para o gelo derreter, para as coisas, para Ah, as pessoas voltarem para suas casas? teve casa que levou até 3 dias com as pedras, porque era muita pedra. A minha mesmo ficou 2 dias com pedra dentro da casa. E a questão de energia, de telefone, como que foi? Foi tudo cortado, não tinha nada. Chegava à noite e estava tudo na escuridão. Acabou a energia e tudo. Destruiu muita árvore. O município ele recebeu ajuda de fora, dos outros municípios? Sim, ele teve muita ajuda, o município ajudou.
Os de fora vieram ajudar, né? Tanto o pessoal que estava desabrigado, como com verba, alimento, cesta básica, ajudavam muito. Tia, quando você saiu na rua para ir para casa dos seus pais, como que estava a rua? As árvores? Tinha gente na rua? Tinha muita gente gritando, chorando, árvores quebradas na rua, era só galho, e muita gente desesperada, uma perguntando para a outra: o que, que aconteceu? Na tua casa foi assim também? Quem se machucou? A gente nem podia responder muita coisa. O meu pensar era na casa dos meus pais, para ver o que estava acontecendo com eles. E os animais? Tiveram animais feridos? Como que foi? Ixi, teve muita animais que morreu, né? Por exemplo, o cachorro que estava amarrado morreu porque não podia correr. Então, era muitos animais mortos, principalmente passarinho. Meu Deus, a gente saía na rua só dava com passarinho morto. E os automóveis foram destruídos também? Olha, poucos, né? Os que não estavam na garagem, quebrou vidro, amassou, mas não foi tanto. E você tem conhecimento de mais pessoas que se machucaram? Ah, sim, foi uma senhora de idade que saiu no desespero. Aí as pedras machucaram muito ela, acharam ela caída. Falaram que ela tinha morrido, mas não morreu, ela só desmaiou. Então, gente, esse foi o nosso podcast. A gente conseguiu observar bem as diferenças de como as classes sociais lidam com os desastres naturais. E é isso, espero que tenham gostado.